de você resetar a sua vida é insatisfação. É a primeira lição que nós vemos no texto. Insatisfação. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Então, é a primeira lição que nós temos de como você redefinir a sua vida. Uma insatisfação. Vamos entender bem do que Paulo está dizendo. Paulo, irmãos, era um homem de Deus, um servo fiel, certamente um instrumento valoroso na pregação do Evangelho, no plantio de igrejas. Paulo foi o bandeirante do cristianismo, o maior missionário de todos os tempos, e mesmo assim, Paulo nunca ficou satisfeito com as suas conquistas espirituais. Ele não estava satisfeito, ele nutria uma insatisfação. E é isso que ele está dizendo: eu estou insatisfeito, eu não alcancei ainda o que deveria ter alcançado. Muitos de nós não avançamos mais na vida, por quê? Porque normalmente nós nos comparamos aos piores que nós. Sempre tem gente pior e sempre tem gente melhor que a gente. E às vezes, para afagar o nosso ego, de se sentir melhor que o outro, nós nos comparamos com aquele que já está trôpego, que já está caído, que não avançou muito na vida. Mas Paulo aqui, ele não se compara com esses, ele se compara com Cristo. Diante do alvo, que ele diz, diante do prêmio, e o prêmio é Jesus, ele está dizendo, diante dessa carreira que é chegar até Jesus, eu estou insatisfeito de não ter alcançado aquilo que deveria ter alcançado. E aí é até meio paradoxal, porque Paulo, ele diz que chegou à perfeição. A palavra perfeito aqui significa maduro, tá? Não pense que Paulo era o cara sem defeitos ou sem pecado. Ele afirma isso. Não que eu tenha já recebido, eu tenha obtido a perfeição. Então, no verso 12, ele diz que não tinha obtido a perfeição, mas lá no verso de número 15, todos, pois, que somos perfeitos. Parece uma contradição. Eu não alcancei a perfeição, mas no verso 15 ele diz que alcançou, porque todos, pois, que somos perfeitos. Então, ainda que ele tinha maturidade, a palavra perfeito aqui é maturidade, em vários aspectos da sua vida, o verso 12 ele afirma que não se sentia ainda amadurecido na fé o suficiente. Por quê, irmãos? Porque a característica de pessoas que têm maturidade é essa consciência da própria imperfeição. O apóstolo Paulo tinha consciência da sua própria imperfeição. Ele fazia uma autoavaliação. Por quê? Porque a nossa luta contra o pecado não parou, não terminou. Tiago, capítulo 3, versículo 2, é alarmante o que Tiago diz. E ele diz o seguinte: pois todos tropeçamos em muitas coisas. Todos. Em muitas coisas. Não são em poucas coisas. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele entende que não alcançou a maturidade suficiente, essa perfeição de ainda ter vencido os seus próprios pecados. Essa avaliação honesta que ele faz de si mesmo. Essa insatisfação que deve ocupar o nosso coração. Veja que os judaizantes, que Paulo tanto combate no livro de Filipenses, eles afirmavam que haviam alcançado essa perfeição. Inclusive, eles se vangloriavam da circuncisão. Aqueles que eram circuncidados eram os iluminados. Aqueles que eram circuncidados eram os santos. E eles se escandalizavam com a pregação do apóstolo Paulo. Se você observar a pregação de Paulo no capítulo 3, versículo 3, ele diz o seguinte: nós é que somos a circuncisão, não é na carne, ela é feita em nós, no nosso coração. Então eles se escandalizavam com a pregação de Paulo, eles achavam um horror. E é interessante, porque essas pessoas que acham um horror de tudo e se escandalizam com tudo, elas são capazes de cometer os horrores piores do que aqueles que eles se escandalizam. Piores. Todo moralista tem um porco dentro de si. Um porco faminto por lama.
Então, eles se escandalizavam com Paulo, estavam horrorizados, e Paulo está dizendo, circuncisão é nada, rituais judaicos são nada. Agora, isso é forte, porque é um hebreu de hebreu que está falando isso. Não é um gentil, é um fariseu, quanto à lei, irrepreensível. E está dizendo, os rituais judaicos não servem para nada, são refúgio. Paulo, irmãos, ele mesmo, com todas essas qualidades, ele diz, eu não alcancei a maturidade suficiente. Paulo luta contra a presunção espiritual, que é um engano da imaturidade. Quando você pensa que chegou lá, é sinal evidente e claro que você não chegou, que você ainda está muito longe. Então, essa insatisfação tem que ocupar o nosso coração. A insatisfação com essa pandemia tem que ocupar o nosso coração. Não podemos simplesmente fechar a igreja, irmãos. Não podemos, os pastores não podem simplesmente se acostumar com lives, com visitas virtuais. Não pode. Não pode. Tem que haver um trabalho pastoral mais intenso. Porque se nós ficarmos insatisfeitos, esse ano nós cumprimos como igreja 59 anos, nós vamos cumprir outros 59 com a mesma quantidade de pessoas. Não dói em vocês esses bancos vazios, não? É preciso essa insatisfação de ter mais gente, de alcançar mais gente, de abençoar mais gente.